Apesar de muitos dizerem que a invasão da Rússia pela Ucrânia era uma operação suicida, faz um mês que a Ucrânia invadiu a Rússia e tem avançado na região de Kursk. É claro que os avanços ucranianos no interior do território da Rússia têm sido menores neste atual cenário do que foi há um mês atrás. Porém, nós temos sim a Ucrânia se mantendo dentro do território de Kursk e, claro, temos ainda um perigo para a Rússia da Ucrânia expandir ainda sua invasão na Rússia para territórios como Briansk e também Belgorod, conforme nós já falamos aqui algumas vezes. A novidade e curiosidade é que o Syrskyi, que é o atual chefe comandante das Forças Armadas Ucranianas, deu uma entrevista e comentou a respeito da incursão em Kursk e quais seriam os objetivos desta operação militar que já dura um mês, conforme nós observamos. Nós temos aí nesta foto, inclusive, justamente o Syrskyi, que é o atual comandante em chefe das Forças Armadas Ucranianas, que está analisando justamente um mapa com o governo ali, no caso o Zelensky. É uma foto bastante notável, né? Até destaco aqui para que nós observemos justamente aí o chamado respeito à geografia quando nós temos os comandantes, os chefes de estados e assim por diante, observando a cartografia, os mapas mesmo, porque para que haja vitórias na guerra é necessário que nós tenhamos um conhecimento detalhado do território, da geografia, dos rios e assim por diante. É claro que não existe na guerra o que nós podemos chamar de determinismo geográfico, tal. Porém, não conhecendo a geografia da região, o exército certamente vai perder a batalha e, consequentemente, pode perder a guerra. Por isso que nós vemos o tempo todo governantes de países em guerra, bem como também os seus altos oficiais, analisando a cartografia, os mapas, e esta é uma das nossas grandes observações aqui no nosso canal, respeito à geografia, que é justamente observar o que vai acontecendo nas guerras ou no universo da geopolítica e observar a partir da cartografia, a partir do mapa, é o que nós chamamos aqui o mundo no mapa. Eu vou pedir a você, claro, antes de nós avançarmos, para que deixe o like, se inscreva no nosso canal, divulgue nosso conteúdo para as pessoas que gostam de geopolítica. E quem quer ficar mais inteligente, compreender de maneira melhor tudo que ocorre na política internacional, eu te convido para participar da nossa comunidade de geopolítica para entender o mundo. O link está na descrição aqui do nosso vídeo. Um ambiente de discussões, debates para compreensão da geopolítica, enfim, vejamos aí. Um mês, portanto, da incursão em Kursk, conforme nós observamos. Ao mesmo tempo, também nós não podemos descartar, e eu pretendo trazer para vocês aqui amanhã, né? Amanhã um vídeo que traga um conteúdo justamente sobre a região onde a Rússia tem avançado, em especial no Oblast de Donetsk, que aliás, nessa entrevista do Syrskyi, que é o primeiro-ministro, no caso, Syrskyi é o comandante em chefe das Forças Armadas Ucranianas, ele foi questionado sobre isso e nós vamos até mencionar um pouco, tá certo? Então aí nós temos o governante não, né, gente? O comandante em chefe das Forças Armadas desde fevereiro, salvo engano, de 2024, comandante em chefe das Forças Armadas da Ucrânia. Este caboclo deu uma entrevista, não é a primeira aparição dele para a imprensa, desde quando assume, digamos assim, o governo, né? No caso, o governo das Forças Armadas e tal. Claro que é uma observação bastante grosseira, alguém vai dizer, enfim, mas Alexander Syrskyi, ele deu uma entrevista em especial para a CNN e trata aí dos objetivos do porquê que houve esta invasão por parte da Ucrânia dentro da Rússia. E ele vai dizer o seguinte: o objetivo seria impedir a Rússia de usar Kursk como plataforma de lançamentos para uma nova ofensiva. E aqui vale observarmos justamente no mapa, né? Quando nós observamos aqui o território de Sumy, este território é o território ucraniano de onde foi lançada a operação militar contra a região de Kursk, tá certo? Por quê? Mais ao sul aqui nós temos Belgorod,
Belgorod ao sul, e a partir de Belgorod nós temos operações militares contra Kharkiv, contra o território ucraniano, por parte da Rússia. Aqui nós temos a Rússia, por exemplo. Então, segundo vai nos dizer o Syrskyi, o objetivo é entrar nesta região para que ela não seja utilizada de plataforma para invasão, incursão militar russa dentro do território ucraniano, isto é, na região de Sami. Note só, nós temos ainda que foi em maio ou abril que nós tivemos uma operação militar da Rússia dentro do território de Kharkiv, agora de 2024. E certamente o fato da Ucrânia invadir o território de Kursk faz com que isto diminua a possibilidade da região de Sami também ser eventualmente invadida, ok? Por parte da Rússia, enfim, tá certo? Então é uma observação muito importante, ou seja, Kursk é fundamental para que não seja utilizada como plataforma de avanço sobre o território da Ucrânia. Então interessante aí, primeira coisa importante, tá certo? Outra coisa, desviar as forças de Moscou de outras áreas, e aí nós já falamos sobre isso. Nós temos, inclusive, vídeos aqui no nosso canal tratando justamente desses objetivos. Conforme nós sabemos, basicamente a Rússia se localiza nestas regiões aqui, ó, tá certo? Destaque-se aqui Donetsk, que eu quero falar com vocês em detalhes amanhã, sábado, às 10 horas da manhã, o nosso vídeo sai aqui, fique atento. Você que gosta de geopolítica e, claro, de aprofundar o seu conhecimento, sempre de maneira respeitosa à inteligência das pessoas, tudo bem? Sem dancinha, sem falcatrua, enfim. Nós temos aqui, então, que a guerra se localiza nesta região, ou seja, a presença militar russa dentro das regiões de Kherson, Zaporizhia, Donetsk e Luhansk, não é? Agora, o objetivo, conforme aponta aí o Syrskyi, Alexander Syrskyi, é justamente desviar tropas de outras regiões para a região de Kursk, para reconquistar Kursk e assim por diante. Já se passou um mês e o que nós estamos assistindo é um avanço pequeno, bastante sensível por parte da Ucrânia em Kursk, mas não deixa de ser um avanço e, claro, uma derrota, pelo menos simbólica, para a Rússia, tá certo? Criar uma zona de segurança, tá certo? Impedir bombardeios fronteiriços de alvos civis, tá? No caso, capturar prisioneiros de guerra, eventualmente para trocar, claro, com outros prisioneiros, enfim, no caso, ucranianos, que estão sob o comando, sob o jugo, digamos assim, da Rússia, e aumentar o moral das tropas ucranianas e da nação em geral, né? Então aí aumentar o moral das tropas, ou seja, o espírito, a vontade de lutar e assim por diante, mesmo porque o cenário que nós tínhamos antes de Kursk era de resistência ucraniana e perda, em especial nestes 1000 quilômetros de guerra que ocorrem nesta região ao sul. É claro que a Ucrânia, de certa maneira, obteve algumas vantagens, especialmente utilizando drones contra embarcações russas, ok? Afundando ali, inclusive navios importantes da Rússia, porém, em termos de território, a Ucrânia vem perdendo muito espaço desde o começo da guerra, conforme nós sabemos. E, claro, nós temos que fazer uma parênteses aqui, um parênteses também, porque, claro, a Ucrânia reconquistou territórios, inclusive em Kharkiv, ou mesmo em Sami, ou mesmo na própria região próxima de Kiev, porque os russos lá em 2022 chegaram muito próximos ali de dominar a região de Kiev, dominar o aeroporto na região, inclusive nós sabemos disso, falamos disso aqui no nosso canal, etc, né? Fato é que os objetivos aqui, apontados pelo Syrskyi, parte deles nós já havíamos comentado com vocês, e ele, claro, não mencionou na entrevista a possibilidade de troca de território, eventualmente no momento de paz, caso haja essa paz, ok? Aqui, observando os avanços bastante sensíveis por parte da Ucrânia dentro da região de Kursk. E agora, vale destacar que as informações a respeito deste ambiente da guerra, deste cenário, têm sido difíceis de obter, justamente porque
nós não temos a Ucrânia e a Rússia divulgando muitas informações, né? Justamente com o objetivo de controlar ali o conhecimento do que ocorre no terreno por parte do exército inimigo, digamos, ok? Então as informações ficam um pouco mais difíceis de serem acessadas, ok? E além do mais, o Twitter, né? Que eu escrevi Twitter, um idiota veio falar X, pô, né? Todo mundo sabe que o negócio chamava Twitter, enfim. Fato é, nós temos que o Twitter, o X fora do Brasil, também dificulta bastante nós termos mais informações a respeito do que acontece. Por quê? Por exemplo, nós que trabalhamos com informação, que gostamos de geopolítica, do que ocorre no dia a dia, assim por diante, quando ocorre alguns eventos, a gente vê lá o que tem a dizer através do Twitter e tal, o Joe Biden, o Putin, o Zelensky, qualquer outra personalidade importante do mundo, né, que nós observamos. Então, sem ter acesso, eventualmente, a tal ferramenta de informações, a gente fica à mercê do que sai na Folha de São Paulo e coisas do gênero, né? Essa coisa nas imprensas, no Globo News, enfim, né? Bom, mas de qualquer maneira, o Instituto para a Guerra vai trazer para nós que há alguns avanços sensíveis por parte da Ucrânia na região de Kursk. Os conflitos vão se dar muito firmemente aqui na região de Korinevo, nós já falamos disso aqui. A Ucrânia não conseguiu avançar sobre o território de Korinevo, embora dominou a região de Malaya-Loknia e tenha avançado nesta região aqui para fazer uma espécie de pinça nesta região. Vamos observar qual será o próximo passo que a Ucrânia dará aí, com as atualizações quando vierem. Lembrando que nesta região aqui, no sentido sudeste, nós temos o território de Belgorod, né? E a Ucrânia pode avançar nesta região, já dominou a região de Guieva ali também e tem avançado nesta localidade. Vamos observar se a Ucrânia ainda irá mais longe dentro desta localidade, ok? Justamente por conta da possibilidade do avanço para Belgorod, nós temos que a Rússia cria destacamento voluntário para a região, não só para Belgorod, mas se nós observarmos nesta direção aqui, nós temos um outro oblast russo importante, que é o território de Briansk, né? Briansk, enfim. E a Rússia cria também um destacamento para esta outra região, ou seja, ambas as localidades Briansk e Belgorod têm sido atacadas pela Ucrânia de maneira bastante significativa por drones. Né? Muitos drones, inclusive. Aliás, hoje nós temos a Ucrânia fazendo pedidos para os países ocidentais para que eles forneçam para a Ucrânia os mísseis de longo alcance para poderem utilizarem contra a Rússia. E nós falamos ontem aqui, se a Ucrânia tiver acesso a mísseis de longo alcance, certamente estas regiões limítrofes, fronteiriças, imediatas com a Rússia, certamente ficarão sob um alvo pesado da Ucrânia, dificultando muito, não é, o cenário da Rússia na guerra. Vamos acompanhar, mas sempre torcendo, eu repito, não é para que haja paz. Algum bocó aí falou que eu estava chorando no vídeo. Não é choro não, moço, é simplesmente um reconhecimento racional de que a guerra traz perdas humanas irreparáveis, a começar pelas questões materiais e a terminar, infelizmente, pelas questões da própria vida, não é? De crianças, de idosos, de mulheres, tá certo? Enfim, de qualquer maneira, nós temos aí a possibilidade do avanço para outras localidades, vamos observar. Proteger infraestrutura, este é o objetivo da Rússia, aí, criando destacamento para Belgorod, evacuação de civis, bem como medidas antidrones, antiterrorismo, para proteger a infraestrutura eletrônica, de eletricidade, enfim, né? Isto nos mostra o quanto a presença ucraniana dentro da Rússia faz com que haja uma preocupação na Rússia, em Moscou, por estas localidades, tá certo? Ainda que nós tenhamos, sim, avanços da Rússia no território de Donetsk. Nós temos a Rússia avançando de maneira bastante significativa no território de Donetsk. Nós temos que a Rússia avançou de modo significativo sobre Luhansk, avançou de modo significativo sobre Zaporizhia, de modo intenso sobre Kherson, mas boas e importantes batalhas ao longo da guerra, eu pretendo trazer o vídeo aqui para vocês amanhã, se deram na região de Donetsk.
Nós temos a Batalha de Advika, por exemplo, que foi uma batalha de 2 anos por parte ali da Rússia, tentando conquistar aquela localidade, bem como também a Batalha de Bakhmut, que demorou 1 ano e meio. Então nós temos a Rússia que avança sobre a região de Donetsk com batalhas bastante difíceis, tá certo? Inclusive nesta região aí de Donetsk, este Oblast daqui, pelo menos uns 40% do território ainda está sob a mão da Ucrânia, não é? E justamente por isso ele é importante. Além do mais, tem uma cidade ali, a tal da cidade importante, não é? Veja aqui neste mapa, a cidade de Pokrovsk. Esta cidade de Pokrovsk, voltando aqui no mapa, é uma espécie de checkpoint, importante nesta localidade aqui, mais ou menos, de infraestrutura, é um eixo logístico para o abastecimento aqui na região do Donbass, ok? E a resistência ucraniana nesta localidade, tá certo? E então, se a Ucrânia não conseguir manter sob o controle esta região de Pokrovsk, certamente a Rússia tenderá a avançar de maneira muito mais significativa, fechando todo o norte de Zaporizhia e quem sabe até entrando aqui em Dnipropetrovsk, tudo bem? Um outro oblast da Ucrânia que por enquanto não foi ocupado. É claro que a Rússia já fez ataques nesta região aí e tal, né? Vejam vocês aqui, vou destacar mais uma vez, o mundo no mapa. Ou seja, estamos observando a guerra através das suas localidades. E amanhã um vídeo especial aqui sobre as batalhas importantes na região de Donetsk, tudo bem? Foi muito difícil para a Rússia conquistar territórios aqui dentro desta região da chamada República Popular de Donetsk, que a Rússia, no seu projeto de paz, tá certo? Questiona tal região como sendo dela, tudo bem? No processo de paz que a Rússia propõe, ok? Nos planos de paz que a Rússia propõe, ela não pretende abrir mão desta região de Donetsk e tal, nem da região de Luhansk, Zaporizhia e Kherson, que são as regiões que a Rússia dominou a partir de 2022, tá bom? Então, aqui nós tivemos batalhas importantes, como é o caso, repito, de Bakhmut, depois de Advika, de modo que o número de soldados que a Ucrânia perdeu nessas batalhas de Advika e também de Bakhmut são gigantescos, ok? Estimados ali em torno de 10 mil para cima em cada qual das batalhas, não é? O número de baixas, claro, também do lado da Rússia é bem significativo, mas bem inferior, coisa de 1/3, né? Pelo menos em termos aí de números meio oficiais que saem, não é? Agora, a Ucrânia tem mantido esta região de Donetsk, mas com muito custo, tá certo? E o Syrskyi foi questionar sobre isso, e aí nós tínhamos a Ucrânia, no caso a Rússia, avançando bastante na região de Donetsk nas últimas semanas, porém parece que os ucranianos conseguiram fazer uma espécie de segurança desta região, aqui ó, você vê a Advika, por exemplo, ok? Certo? Para que os russos não avancem mais aí nesta direção norte a fim de conquistar esta cidade aqui, ó, Pokrovsk, conforme estamos comentando aqui, tá bom? Pessoal, se você chegou até aqui, eu agradeço sua presença, tá bom? Eu vou reiterar o pedido a você que deixa o like, se inscreva no nosso canal, divulgue para as pessoas que gostam de geopolítica, conforme eu sempre digo, não é? E mais do que isso ainda, venha estudar conosco, venha fazer parte da nossa comunidade geopolítica e, conforme eu sempre digo a vocês, respeitem a geografia. Até mais. Tchau, tchau, pessoal.